Fabi, então nesse contexto, me fala um pouquinho o que é que faz você ainda sentir insegurança para tomar essa decisão? Fabi, o que que faz você prorrogar a decisão desse benefício diante de todos os problemas que você relatou para mim e que estão te custando muito mais? Fabi, o que que falta para que você hoje consiga mudar, virar a chave do seu negócio, virar a chave da sua vida, adquirindo esse produto e não se preocupe mais com esse problema que você disse que estava tendo? E aí você traz para o cliente o benefício à luz da dor que ele tem, ou do desejo que ele tem. De maneira que ele vai falar assim, olha, é verdade, né? Se eu tiver que pensar, isso aqui me custa mais que isso. Quanto tempo mais você precisa para tomar a decisão de se livrar de um problema? Quanto tempo mais você precisa para mudar e realizar um sonho? Você acha mesmo que você não está na hora de mudar a sua vida? Você acha mesmo que não está na hora de você conquistar aquilo que sempre sonhou? Você não merece viver essa vida a partir de agora? Quanto tempo falta para que o seu sonho se realize? E traz para o cliente a capacidade de tomar a decisão à luz do momento que ele está. Porque às vezes é isso. Ah, Leide, mas pode não ser em relação a isso, pode ser em relação à clareza de benefícios, pode ser porque ele está querendo me comparar com outros no mercado. Então, nessa hora, vale aquele repertório que a gente falou no bloco 1, falando para você, assim, ó, lembra do repertório? O porquê eu sou a melhor opção para ele? O que é que você faz que te torna diferente de todas as outras? Essa é a hora de você tornar a sua argumentação mais persuasiva. Maravilha. E, Leide, pensando ainda nessa questão das objeções, dando continuidade em relação a isso, quais são os erros mais comuns que as empreendedoras, aí pensa em empreendedoras, quem trabalha no comercial em si, acaba fazendo ao tentar persuadir um cliente, né? Enfim. São vários, né? Mas eu vou dizer assim, ó, os que mais me incomodam como cliente é a pessoa não ter segurança para falar comigo. Então, assim, pensa, o vendedor, ele é o condutor. Quando eu tenho uma necessidade, um desejo, uma dor, ele está me conduzindo para a solução. Agora, como que eu entrego o meu dinheiro? Como que eu entrego o meu tempo? Como que eu entrego, né, a minha vida na mão de alguém que não me demonstra segurança? Então, o primeiro passo é essa segurança. A pessoa fica, então, se você quiser, né? Mas se você não quiser, também tá tudo bem. Ah, porque vai ser bom para você. Não, minha filha. Quem tem ali, você veste da sua postura, da sua maior autoridade, fala assim, eu sei o que eu tô fazendo. Então, esse é o primeiro erro ali e é o que faz total diferença na hora da venda. O segundo, para mim, é não me escutar. É tentar me enfiar de goela abaixo qualquer solução. Sabe aquele charlatão? Isso é ótimo para você, isso é maravilhoso, isso vai mudar a sua vida. Mudar em quê, se você não sabe como é a minha vida? Maravilhoso para quê, se você nem sabe se eu preciso disso? Isso é ótimo para quem? Então, assim, a pessoa que quer te empurrar algo sem nem ouvir você. E, para mim, o outro erro que também me incomoda bastante é em relação à pessoa supervalorizar a oferta. Aquelas ofertas mirabolantes, sabe? Tipo assim, as pessoas hoje, de 50 mil reais por R$19,90. Ninguém vai entregar nada de 50 mil reais por R$19,90, sabe? Mas assim, é você menosprezar a inteligência do seu cliente. Isso me incomoda, sabe? Então, acho que são os principais erros na persuasão, assim, a insegurança e a postura, a questão da forma da comunicação e essa questão da supervalorização do produto. Ou da oferta do valor. Sim. E deixa eu te perguntar outra coisa. E pensando também nesse processo de persuasão, a linguagem corporal, a comunicação não verbal, influencia bastante nesse processo, não é mesmo? Vamos lá. Se eu fosse fazer uma negociação, e eu quero que você agora preste bem atenção em tudo que eu vou falar. Se eu fosse fazer uma negociação sobre algo que está relacionado à sua saúde, certamente eu não entraria com a maior velocidade da minha voz. Seria necessário que eu fizesse você olhar para o seu momento de vida, quantos anos você ainda deseja ter, quanto tempo da vida dos seus filhos você quer aproveitar, como que você quer viver a sua velhice. E você percebe o meu tom de voz, as palavras que eu escolho e a pausa. Se eu estivesse vendendo para você agora a realização de um sonho, a oportunidade de comprar um resort, de comprar talvez uma viagem para Paris, algo que você sempre quis,
fazer, percebe o entusiasmo na minha voz, percebe a abertura da minha voz, a comunicação verbal, o movimento dos meus olhos. Isso faz toda a diferença, porque você transmite a emoção para o cliente, você transmite a emoção para o interlocutor e naturalmente ele vai sendo envolvido por essa energia para tomar a decisão. Não dá para eu vender uma passagem para Paris como quem está vendendo um caixão funerário. Não dá. Então, assim, essa comunicação, e aí tanto passa pelo tom de voz, pelo ritmo da voz, pela altura da voz, pelas palavras que você escolhe, quanto também pela vestimenta. Ah, eu já ia perguntar. Corporal. Eu sei, a consultora estava doidinha para falar disso daqui. Exatamente, é nesse... Eu falei, vou perguntar, porque ela vai chegar. A consultora estava doidinha, eu sabia que estava faltando. Mas e aí, Leide? Exatamente. E a imagem, Leide? Quanto isso ele impacta nesse processo de persuasão? Exatamente. Ó, vou falar aqui. Eu estava prontinha, vou até mostrar, eu estava prontinha para aparecer hoje aqui na entrevista. E eu ia usar só uma Sharp, não sei o que. Eu falei, você tá louca? Eu vou falar de persuasão, de energia, de sedução, de envolvimento. Eu falei, me dá meu blazer vermelho agora, que eu já vou usar um negócio desse aqui. Eu falei assim, é isso, a persuasão também passa pela sua habilidade de quebrar as barreiras iniciais, né? E a vestimenta, você é especialista nisso, então você sabe o quanto que a sua imagem visual, ela facilita a adesão. Então, assim, vou para uma negociação, vou toda de preto, cuidado. Depende do público, até faz sentido, se você tiver, mas cuidado com os elementos da comunicação visual, entendeu? Então, assim, algo que transmita energia, disposição, facilite isso com o teu cliente. Sim, ó, temos uma pergunta aqui já. Regina de São Paulo. Primeiro contato com o cliente com ligações automáticas vale a pena? Ou isso pode, na verdade, me fazer perder um futuro cliente? Regina, daqui de São Paulo, deve ser daqui da capital mesmo. Obrigada, Regina. Regina, ó, se você me dissesse o que você vende, eu conseguiria até te dar uma orientação com mais clareza. Mas eu vou te dizer por mim como cliente, tá? Ligação automática sempre me perde. Sempre me perde, entendeu? Então, assim, eu não sou a pessoa que dá ouvido. Na verdade, dificilmente eu atendo o meu telefone, a não ser que seja um contato que eu conheça. Mas raramente você vai me ver atendendo um telefone. Um telefonema. Eu nem gosto de ligação, muito menos de ligações automáticas. Então, se eu puder te dar hoje, né, uma técnica de persuasão, escute mais ao invés de falar mais. Entendeu? Então, talvez entregue algo para o seu cliente. Tem um gatilho na persuasão que o pessoal ensina nas técnicas, que é o gatilho de reciprocidade. A gente usa muito isso em clínicas médicas que eu mentoro, algumas dos meus clientes. Eu atendo clientes de todos os nichos, mas alguns deles são clínicas médicas. Então, uma das clínicas que eu atendo, a gente monta um script de entregas. A gente dá produtos, informações, dá presente, dá conhecimento antes de fazer uma oferta. Então, pensa o seguinte, o teu cliente, para que ele entenda a dimensão do problema dele, qual informação ele precisa ter e que você consegue facilitar. Talvez uma pesquisa, um artigo científico, um resumo de um podcast que você estudou, um resumo de um livro. Faça esse resumo, entregue para ele mastigadinho. Ele vai começar a tomar consciência do problema. Depois, mostre para ele, sem vender, as soluções do mercado hoje. O que o mercado tem de mais inovador? Traga uma pesquisa, uma feira, um congresso, uma palestra de alguém e faça um resumo, mande para ele. E depois, na terceira mensagem, apresente qual é a solução que a tua empresa ou o teu negócio tem a respeito disso. E fale para ele o quanto você está preparada com informações, conhecimentos, atualizações para ofertar e entregar essa solução para ele. Isso, para mim, funciona muito mais e tem funcionado com clientes mais qualificados. Olha que interessante, hein, Regina? Já anotou tudo aí, né? Porque é aquela coisa. Hoje a gente tem muito, né, Leide, essa coisa da reciprocidade. Você dá algo que já gerou a consciência para o cliente e fala, poxa, eu quero saber mais. E se ela me trouxe já isso, imagina que ela entrega se eu realmente comprar, né, o produto ou o serviço dela. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, até porque as pessoas hoje, os clientes hoje, principalmente com as mídias sociais, redes sociais, as pessoas elas estão muito mais exigentes, elas estão muito mais, assim, elas olham mais para as coisas, elas conseguem perceber os ruídos, principalmente, né? Voltando à questão da imagem, realmente, se você não tiver ali alinhada numa negociação, se você realmente não tiver ali realmente que vai pronta para isso, a questão das cores, você falou, de repente o preto não vai ser interessante, né? Então você tem que realmente estudar o cliente, principalmente entender quem é esse meu cliente.
para realmente conseguir fazer a primeira conexão, e aí, claro, você entrar com o seu trabalho, com a sua competência em si. E Leide, me diz uma coisa, e as emoções no processo de venda, né, dessa persuasão? Como que a gente faz isso ao nosso favor? Porque assim, fala-se muito, né, a venda é emocional. E aí? É isso mesmo? A venda é emocional e é dependendo do público e do produto que você tem, isso ainda é mais forte ou menos forte. A questão da emoção é você... É pouco daquela escutativa, mas é você começar a perceber, por exemplo, o seguinte: o cliente está batendo muito a mão, o cliente está inseguro, o cliente está... Às vezes a gente chega num lugar, já aconteceu de eu chegar num lugar e de eu não comprar porque eu estava desconfortável. Porque ninguém me chamou para sentar, ninguém me deu um copo com água, ninguém me pediu nada. Então, assim, você percebe que todo fator de desconforto, e aí eu estou mostrando para você o quanto que a situação de desconforto pode dificultar a sua venda. Então, se eu vou vender algo, se eu percebi que, por exemplo, numa televenda, liguei para o cliente está, tá bom, eu estou interessado, mas eu não dou conta de falar agora. Descobre naquele momento qual é o melhor horário para mandar uma mensagem para ele. Pergunta se pode antecipar no WhatsApp um breve relatório do que você gostaria de apresentar. Manda para ele a primeira proposta, já antecipando a informação. Então, assim, se o cliente está desconfortável, ele não compra. Se o cliente está ansioso, ele não compra. Se o cliente está inseguro, ele não compra. Então, você tem que saber gerir as emoções. E o aspecto da inteligência emocional, como a gente já estudou muito sobre isso no comportamento humano, a gente sabe que a primeira coisa da emoção é você ter a capacidade de identificar a sua, depois identificar a do outro e depois gerir o estado emocional em geral. Então, qual é a sua emoção diante da venda? Segurança, autoconfiança, poder, credibilidade, né, certeza, repertório, informação. É isso que você está sentindo? Então, pronto, vai para a venda. Eu estou com medo, eu estou necessitado, eu estou desesperado, eu estou com preocupação extrema. Respira. Tá? Não é que a gente não tenha problemas quando a gente venda, é que isso não pode estar antes de você na venda. Porque antes do meu problema, eu tenho que resolver o problema de alguém. Porque é por isso que você vende, para resolver o problema de alguém. Antes de você pensar nas suas preocupações, você tem que pensar na preocupação de alguém. Então, todas as vezes que você vem com o seu emocional na frente do cliente, você não vende. Então, tá, tirei o meu emocional, entendi o estado emocional do cliente. Como que eu faço, Leide, para manejar as emoções? Aqui vem o aspecto da comunicação. A sua roupa deixa o cliente aflito ou confortável diante de você? A cor que você está usando tranquiliza ou não? O seu tom de voz acalma ou faz com que o teu cliente se sinta mais nervoso? A forma como você conduz transmite confiança? Você pontua as palavras? Você fala com firmeza? Você fala como se estivesse pedindo e implorando para o cliente comprar de você? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a capacidade de gerir a emoção vai pela comunicação visual e também pela comunicação verbal. Mas antes disso, tem que ter um outro trabalho emocional, que é a sua capacidade de gerir a própria emoção e de reconhecer qual é a emoção do teu cliente. Olha que incrível. Eu vi esses dias numa palestra que o desespero repele o dinheiro. Exato. Não, a necessidade mata a estratégia, não dá. Exatamente. Gente, agora é 12h41, então nós vamos para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, então você não saia daí. Voltamos, então, com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E quem está comigo aqui é Leidiane Sala, e a gente está batendo um papo sobre a arte da persuasão nas vendas, como fazer uma oferta impossível de ser ignorada. E, várias mulheres passando por aqui com perguntas. Pessoal da Angola também passou por aqui, Petrolina, Pernambuco, Jacareí, São Paulo, Santo André, São Paulo, São José, Santa Catarina, Ouricuri, Pernambuco, Igarapé, Minas Gerais, Porto Seguro, Bahia. É um prazer ter vocês aqui. E temos uma mensagem, Leide. A Stephanie, ela mandou pelo site. Eu sempre fui péssima para vender, mas queria trabalhar para mim. Abri minha loja de peças artesanais. No começo eu só conseguia vender para quem já ia na loja com o objetivo de comprar. Ou seja, a pessoa chegava lá já pronta. Já pronta. Fiz vários cursos e comecei a treinar com amigos. Num curso que fiz, me passaram o teste do espelho, porque eu sempre tive a cara fechada e os clientes achavam que eu estava com raiva. Hoje eu não sou 100%, mas melhorou muito. Olha só a questão da comunicação não verbal, né, Leide? Exatamente. Então, veja, Stephanie, quanto que você já se desenvolveu aí.
E como é importante a gente também treinar com as pessoas, né? Olhar, pedir opinião, pedir ali para que as pessoas possam, principalmente, pessoas que assim. Gente, quando eu falo assim, olha, você vai conversar com pessoas para pedir opinião, são pessoas que realmente façam sentido para você. O que você acha disso, Leide? Não, gente, assim, eu falo, se eu quiser falir o meu negócio, eu peço a opinião da minha mãe. Eu vou... Porque, gente, eu amo a minha mãe, eu sou apaixonada por ela, mas, gente, a minha mãe entende zero de empresas, e pela minha mãe eu era concursada pública, entendeu? Então, assim, entendi. A gente tem que saber, não é porque você tem apreço pela pessoa, porque você ama a pessoa que você vai pedir a opinião dela e que ela vai ser relevante para você. Busque pessoas que se tornam realmente mentores para você em cada uma das áreas. Então, assim, veja algum amigo que empreende, veja alguma amiga que também tem negócios, veja uma outra empresária do seu ramo que você está começando agora e pede a opinião dela como foi que ela fez isso. Então, assim, às vezes, se eu vou perguntar para minha mãe, para minha avó, para o meu marido, para o meu tio, para minha tia, são pessoas que entendem zero do que eu estou fazendo. E que, na maior boa vontade, eles sempre vão tentar me dar um conselho que me poupe do sofrimento e do desgaste. E, às vezes, não é exatamente isso que a gente precisa. Exatamente. Justamente isso. Porque são pessoas que querem seu bem, mas no bem deles é algo que não vai ser bom ali, especificamente no nosso negócio. E, Leide, para a gente finalizar aqui, tem uma coisa que do processo de vendas, ali da persuasão, é a importância de seguir o pós-venda, né? Na construção de uma relação contínua com o cliente, e porque isso também vai impactar futuras vendas. Então, qual é a importância desse pós-vendas? O pós-venda só é importante para quem quer vender de novo, né? Para quem não quer fazer o negócio. Porque, afinal, se você pensa assim, Leide, mas eu já vendi uma vez, né? Deu tudo certo. Ok, mas o seu cliente, ele vai te indicar outros clientes se ele estiver satisfeito até depois da compra. Porque na hora de vender, as pessoas costumam prometer mundos e fundos, né? A gente vai cuidar, a gente vai entregar, a gente vai fazer tudo que tem de melhor, mas depois você não sabe o quão satisfeito o seu cliente ficou, você não sabe o quanto o teu produto realmente entregou a solução que ele esperava. Então, o pós-venda é o que garante a continuidade do seu negócio. Se você não quer falir no primeiro ano, invista em pós-venda. Se você não quer desistir do seu negócio, invista em pós-venda. Se você quer que clientes vendam para você, invista em pós-venda. Se você quer diminuir o custo de tráfego, invista em pós-venda. E, Leide, já pensando nesse pós-venda também, é muito importante a gente ter depoimentos, recomendações desses clientes, né? Para reforçar, inclusive, suas ofertas. Então, qual seria o processo nesse ponto aí? Porque você atendeu o cliente, ele gostou, como que você entra em contato com ele para pedir esse depoimento, esse feedback? Porque é aquela coisa, a pessoa também, para dar esse depoimento, às vezes tem aquela coisa do benefício, que eu ganho fazer esse... É o ganha-ganha. Exatamente. Qual seria a estratégia para isso? Primeiro passo é você entender qual é o tempo de vida útil do seu produto ou do seu serviço. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, um case, que eu levo, né, as crianças para vacinarem, e aí 24 horas depois, eu já recebo uma mensagem assim, olha, olá, Lidiane, gostaríamos de saber qual é o sintoma que a fulana está apresentando, considerando o contexto dela, é possível que ela sinta isso, isso, isso e isso. Caso você identifique alguns desses sintomas, você pode fazer isso, entende? Sim. Então, assim, uau, ela já sabe quais são os problemas que eu posso ter, as dificuldades que eu posso ter, e ela já me antecede uma solução 24 horas depois. E aí, o que ela faz? Quando está mais ou menos daqui 3 meses, 6 meses, que é um período de eu retornar para uma vacina, né, para um outro acompanhamento, ela já me manda mensagem. Olá, Leidiane, daqui tantos dias fará 30 dias da sua última visita, e nós estamos no período de tal vacina, entende? Então, primeira coisa é você estudar qual é o tempo de duração do seu produto ou do seu serviço. Leide, mas eu não vendo esse tipo de coisa, eu vendo acessórios, eu vendo joias, eu vendo semi-joias. Então, tá, vamos lá. Com que frequência, geralmente, o seu cliente compra isso de você? Leide, ele compra uma vez no ano. Então, vamos começar a encurtar? Vamos colocar para 2 vezes no ano? Então, coloca lá no aniversário, no Dia das Mães, uma data especial. Outra coisa que eu gosto muito de receber, Fabi, e que é um pós-venda, é a pessoa me mandar no mês do meu aniversário um desconto especial para mim. Sim. Então, às vezes, eu ia lá, por exemplo, eu sou apaixonada por chás. Aí, uma das lojas que eu compro muito chás, eles me mandam, falou assim, no seu mês em especial, todos os nossos chás estão com tanto % de desconto para você. Basta você vir à nossa loja e comprar. Então, isso é um pós-venda efetivo também. Outro tipo de pós-venda está relacionado à duração.
Tem uma pessoa que vende para mim base. E ela já calcula que de 3 em 3 meses eu preciso comprar base. Então, ela me manda, geralmente, com 2 meses e meio, ela me manda qual é o estado que está e quanto tempo, né, para eu já encomendar. E para antecipar a venda, ela faz assim, Leide, ó, essa semana está na promoção. Então, às vezes, nem deu 3 meses, mas ela já vai lá e acompanha. O que você precisa entender no pós-venda? O tempo de duração do seu produto e do seu serviço, o quão necessário ele é na continuidade para o teu cliente, antecipar as necessidades dele, porque até antes de você dar algo para o cliente, que a gente fala no pós-venda, eu quero um depoimento, antes de você fazer isso, você precisa se preocupar na manutenção desse relacionamento. Então, eu não vendo uma vez, eu cultivo esse relacionamento para vender sempre. Agora, quando a gente quer um depoimento, quando a gente quer um feedback, alguma coisa assim, você pode oferecer um desconto especial para o cliente. Então, algumas das minhas clientes, elas oferecem, por exemplo, olha, você me envia qual foi o seu feedback e você ganha 10% em cashback na próxima compra. E a estratégia do cashback no pós-venda funciona demais. Porque você faz o cliente voltar e outra, ele só ativa o cashback se ele comprar. Então, exatamente. Você já coloca isso, condiciona para uma próxima venda. Olha que incrível. E estratégias aqui para você, mulher que está nos ouvindo, né? Da estratégia de depoimento, da pós-venda, e quanto isso é importante para você manter o seu cliente ali sempre na sua base. Leide, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui no programa, de falar sobre esse tema que você é especialista no assunto, liderança, venda, especialista em comportamento humano. A gente sabe que na venda você tem que entender de gente, não tem para onde fugir. Na verdade, você tem um negócio, né? Você precisa entender de pessoas. Mas como é importante isso, né? Você ouvir, você escutar, você ser humana com o cliente e realmente entender as necessidades dele. Então, Leide, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui no programa. E eu queria que você deixasse seus contatos, falasse um pouco do seu trabalho, para que as mulheres possam te seguir. Eu sei que você tem muito conteúdo maravilhoso também no seu Instagram, que você fala muito sobre vendas, comportamento, sobre liderança, que eu acho muito importante para as empreendedoras. Muitíssimo obrigada, Fabi. Foi um privilégio falar com vocês. Eu estava ansiosíssima por esse encontro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém segura uma mulher segura. Então, o primeiro passo da persuasão e tudo isso é você ter domínio do teu conhecimento. Ninguém segura uma mulher que sabe o que está fazendo, ninguém segura uma empresária que domina o passo a passo do seu negócio, ninguém segura uma empresária que sabe vender, que tem a técnica de vendas, ninguém segura uma empresária que sabe um planejamento estratégico, ou seja, sabe o que ela está fazendo e onde ela quer chegar, e o meu papel é isso, fazer com que você seja segura na gestão dos seus negócios. Eu sou empresária, sou mentora de mulheres que querem prosperar com seus negócios, mas saindo daquela visão amadora, eu estou fazendo um biquinho. Se você vive de bico, você nem precisa ir lá nas minhas redes sociais. Você fala assim, Leide, eu quero ficar rica. E eu quero ficar rica empreendendo. E para eu ficar rica empreendendo, eu preciso dominar os negócios. Então, vamos lá. O meu Instagram é Leidiane Sala. Eu falo todos os dias com vocês sobre negócios, vendas, liderança, gestão. Inclusive, falando de segurança, Fabi, que ninguém segura uma mulher segura. Uma das coisas que mais travam o sucesso das mulheres no negócios é o medo. Medo de fracassar, medo de empreender, medo de não dar certo, medo de ser julgada, medo de ser, né, de falir, medo do marido, medo de não... Medo, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã eu vou dar uma aula sobre como não ter medo, ou como superar o medo do fracasso, porque isso pode ser hoje o teu calcanhar de Aquiles. E a gente fala assim, às vezes a gente está a um passo do sucesso, mas não adianta, né? Um passarinho preso por uma linha de anzol, por uma corrente, está preso. Sim. E o seu medo pode ser ali, a linhazinha de anzol que está te prendendo. Amanhã eu vou dar uma aula gratuita para as mulheres sobre isso. Então, basta ir lá no meu Instagram e escrever a palavra VIP, que somente para quem está no meu grupo VIP vai receber o acesso a essa aula gratuita. Maravilha, maravilha. Gente, eu vou falar, essa mulher aqui, a gente estudou junto, a gente se conhece faz um tempo, né, Leide? E para mim é um prazer ter você aqui com a gente. Quero dizer assim que eu aprendo muito com você, porque eu sempre estou lá nos seus stories, seu Instagram lá, olhando seus conteúdos de venda, porque venda é algo assim que eu tenho me aprofundado também, tenho buscado muito. Então, é um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Espero que você venha aqui mais vezes também. Liderança é um ponto importante também. Muito obrigada. E, mulheres,
então nós vamos finalizando o nosso programa aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio número 1 das mulheres. Muito obrigada pela participação de vocês. Meninas que fizeram perguntas, muito obrigada. A gente fica muito feliz quando vocês participam. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @FabiSama. No LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. Sigam também a rádio, @Rádio Na Voz Delas. E mulheres que elevam mulheres. E o apoio mútuo faz de nós mulheres de primeira classe. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, Leide. Tchau, rádio. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.